Oi, oi! Você já ouviu falar do lúpulo? Talvez você já tenha ouvido falar que ele é uma planta utilizada na fabricação da cerveja, mas você sabia que na UFLA a gente tem um laboratório que trabalha com ele? E um dos projetos busca determinar quais seriam os genes de referência candidatos para a planta em condições contrastantes. É sobre ele que eu vou falar. Oi, oi, eu sou a Melissa, eu sou estudante de Ciências Biológicas do bacharelado e faço parte do Laboratório de Fisiologia Molecular de Plantas. Nele, a gente trabalha com a cana-de-açúcar, o café e o lúpulo. O lúpulo é uma planta tradicionalmente cultivada em regiões temperadas. E aqui no Brasil, por ser um país tropical, a gente não tem cultivo tão comum assim. Mas a gente é um grande produtor de cerveja e grande parte do lúpulo utilizado vem de importações. Então existe um interesse econômico em passar a cultivar aqui no nosso território. Mas antes a gente precisa de estudos em diversas áreas, o que inclui a molecular. Para a gente começar a entender, vamos imaginar um cenário onde a gente tem duas regiões. Em uma a gente tem pouca luz e na outra a gente tem quantidade ideal de luz e vamos cultivar lúpulo em ambas. E eu vou me perguntar, bem, meu gene A ou meu gene B se expressa mais nas plantas cultivadas na região 1? E na situação 2, qual gene se expressa mais? Bem, eu não consigo responder. Para isso, a gente precisa de estudos de expressão gênica. E uma das técnicas utilizadas se chama RT-qPCR. Nela, além dos nossos genes de interesse, que seriam o gene A e o gene B, a gente precisa dos nossos genes de referência, que são utilizados para normalizar os dados, como se fosse uma régua para nivelar, e aí sim eu vou conseguir comparar o nível de expressão desses dois genes e ver qual se expressam mais. Então, no nosso exemplo, se a gente comparar a expressão dos genes de referência do grupo que foi cultivado com pouca luz, com as plantas do grupo que foram cultivadas com quantidade ideal de luz, o nível de expressão desses genes vai ser estável. Mas a gente não possui um gene referência universal para todas as espécies. Por isso se faz necessário verificar quais seriam esses genes para o lúpulo, já que a gente não possui estudos sobre isso ainda. Bem, para isso, a gente coletou amostras foliares de lúpulo de diferentes experimentos. 4. Em um, houve a aplicação de giberelina, que é um fitohormônio. Em outro, havia o controle de temperatura. No terceiro, havia o controle de luz. E no quarto, as plantas estavam em diferentes estágios de desenvolvimento. Essas amostras foliares serão utilizadas para testar com genes de referência que obtivemos como resultado das análises das bibliotecas de RNA-seq que estão disponíveis no NCBI, que é um banco de dados público. Lá, selecionamos 3 estudos e verificamos através de ferramentas de bioinformática quais genes são melhores genes de referência para cada um desses estudos. E depois analisamos quais genes se repetem nos 3 estudos. Obtivemos como resultado 7 genes de referência, que vamos testar com aquelas amostras foliares através de qPCR. Esperamos assim determinar quais serão os genes de referência candidatos para o lúpulo, podendo contribuir com os próximos estudos moleculares com a planta e também contribuir para a inovação da biotecnologia aplicada à agricultura, que estaria de acordo com o 9º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Gostaria de deixar os meus agradecimentos ao Departamento de Biologia, ao Setor de Fisiologia Vegetal e ao Laboratório de Fisiologia Molecular de Plantas, em especial ao meu orientador, o professor Antônio Chalfon Júnior, e aos meus co-orientadores, o doutorando Robert Max Gutierrez e ao pós-doutorando Mohamed Noma. Gostaria de agradecer à FAPEMIG pelo investimento e à UFLA por toda a infraestrutura. Obrigada pela atenção, gente!